Olá, meus amigos. Bem-vindos ao nono episódio dessa nossa série sobre ciência espiritual. Meu nome é Carlos Guterres e eu convido vocês a assistirem ao capítulo anterior, o episódio 8, para que você possa compreender melhor esse episódio. Estamos falando sobre meditação. E no oitavo episódio nós começamos e fizemos o primeiro exercício de meditação. O propósito desse episódio é explicar o simbolismo desse trabalho de meditação que nós chamamos o caminho interno. Então, para que vocês consigam realmente acompanhar este episódio claramente, eu os aconselho antes a assistir o episódio 8. Muito bem. Dado esse aviso, eu gostaria de explicar alguns detalhes importantes para você. A meditação é um trabalho que nós ocidentais não estamos tão acostumados quanto os orientais. A meditação ela se tornou popular na segunda metade do século passado e muitos das práticas, muitos dos procedimentos, eles vieram do Oriente, da Índia, do Japão. E pouco a pouco as pessoas começaram a se acostumar a perceber da importância e dos resultados da meditação, tanto na nossa vida cotidiana, quanto na nossa jornada espiritual. Existem centenas de práticas diferentes de meditação. E existem muitos propósitos do porquê meditar. O que nós vamos compartilhar com você é para que meditar. E nós estamos apresentando para vocês ao longo dessa série, capítulo por capítulo, um traçado do que representa de verdade a jornada espiritual, porque espiritualidade não é um destino, e sim é o caminho. Então, dentre muitas práticas de meditação, aqui estou compartilhando com vocês, que é denominada o caminho interno, é uma prática que muito se adapta ao estilo de vida ocidental. Explico por quê. No Ocidente, é muito mais difícil parar a mente do que no Oriente. Por quê? Porque no Oriente as pessoas já têm essa ideia da meditação, as práticas meditativas, desde muito jovem nas suas vidas. E um outro aspecto muito importante é o seguinte: a nossa mente não está acostumada a parar. Mais do que isso, a nossa mente tem medo de parar. Porque o parar a mente lembra a morte. E no Ocidente, a morte ela tem um peso muito maior do que no Oriente. Porque a cultura oriental já está muito mais acostumada ao conceito chamado reencarnação. Então, essa vida é apenas uma a mais de uma jornada. Já as grandes religiões ocidentais, cristianismo, judaísmo ou islamismo, não falam da reencarnação. E para muitos seguidores dessas religiões que influenciaram tão profundamente o Ocidente, então mesmo nós não seguimos nenhuma dessas religiões, isso está muito impregnado na cultura ocidental. Para essas três religiões, a morte é algo definitivo. E a vida que continua depois da morte é diferente daquela esperada pelos orientais, que sabem que
A morte é simplesmente uma troca de roupagem, trocamos esse corpo para um outro novo e continuamos o nosso aprendizado, continuamos a nossa experiência. Então, quando a gente dá o comando para a nossa mente, para de pensar, a mente faz exatamente o contrário, porque ela se assusta, ela teme esse parar de pensar, porque ela a conecta diretamente com a ideia da morte. E por isso que é tão difícil para um ocidental, ao dar esse comando, para de pensar para sua própria mente, conseguir que ela pare, porque parece que aí ela se ativa mais e começa a pensar mais e mais e mais e mais coisas, se recusando a parar. Por isso que algumas práticas orientais que fazem que a pessoa fique, por exemplo, de frente a uma parede branca para não se distrair e dá o comando para de pensar, essas práticas para um ocidental podem se tornar muito difíceis. E a mente se revolta e, ao contrário, em vez de parar, ela acelera mais. Então, uma alternativa que utilizamos nesta prática chamada a caminhada interna, o caminho interno, é, em vez de dar o comando para de pensar, a gente dá o comando pensa em apenas uma coisa. Imagina isso. E depois que a mente utilizou a ferramenta imaginação para imaginar o que foi pedido, a gente dá um comando seguinte. Agora imagina esse passo seguinte. Então, essa meditação é uma meditação guiada onde a gente vai dando pequenos passos e orientações para a nossa mente, seguir pouco a pouco num caminho que finalmente, sem que a mente se dê conta, ela consegue finalmente serenar. Então, veja, essa é a abordagem que nós utilizamos, que facilita para nós ocidentais um processo meditativo. Para que meditar é mudar o foco da nossa atenção, que no dia a dia é para o exterior, para tudo que está ao nosso redor, direcionar este foco para dentro, para o nosso universo interior, que é tão rico, tão vasto quanto o universo exterior. Estavam muito corretos os sábios da antiguidade ao repetirem: como é em cima é embaixo, e como é embaixo é em cima. Então, como é no macrocosmos, é no microcosmos, e vice-versa. Nós somos um micro-universo. E até em proporções com aquilo que a gente sabe do grande universo, isso se confirma. Por exemplo, o universo conhecido pela ciência hoje nos diz que nós temos alguns trilhões de galáxias. O nosso corpo tem em torno de 50 trilhões de células. Cada galáxia tem um número muito grande de estrelas, que varia de muitos bilhões a muitos trilhões de estrelas. E cada célula tem o mesmo número, não de estrelas, mas de átomos. Então vejam, olhando para fora, nós simplesmente estamos vendo nos céus o espelho do microcosmos que nós somos. Então, nesse trabalho, nós convidamos, através desse processo meditativo, a mergulhar nesse universo interior. Então, veja, aqui nós já temos algo interessante que é necessário explicar a vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Vivian Muti da Silva, minha esposa, que fez toda essa arte da apresentação. Muito bem. Então, vejam, o ser humano, todo ser humano,
tem um campo energético que o envolve. Muitos chamam esse campo energético de aura ou ovo áurico. E esse campo energético ele se estende por aproximadamente 10 a 20 centímetros, além do limite do nosso corpo físico. Esse campo áurico ele tem uma função muito importante, e essa função é proteção. Esse é um campo totalmente invulnerável. Não existe força desarmônica no universo capaz de penetrar esse campo energético. Então, só existe uma maneira da desarmonia chegar até nós, nos atingir. Quando nós, consciente ou inconscientemente, damos autorização para isso. Normalmente, essa autorização é dada quando sentimos medo. Por exemplo, se acreditamos que uma pessoa tem muito poder e essa pessoa nos deseja o mal, o medo que nós temos que o poder dessa pessoa nos atinge e nos cause dano, abre uma fenda nesse campo energético e permite que realmente a energia negativa nos atinja. E às vezes nem é dessa pessoa, é simplesmente a energia negativa que pode estar no ambiente que nós estamos. Então, se o ser humano soubesse que esse campo é totalmente invulnerável, nós viveríamos com menos medo. Mas o que se percebe hoje em dia é que as pessoas estão sempre muito preocupadas em se proteger. Em se proteger de ataques psíquicos, se proteger de mal-olhados, se proteger da energia negativa de outros, se proteger da magia negra que outros podem nos mandar. Se vocês soubessem que é impossível que essa energia negativa nos atinja, a gente teria uma vida muito mais leve e menos preocupada. Só para dar um exemplo para vocês. Os feiticeiros de voodoo, muito popular na região do Caribe, quando eles são contratados a fazer magia, atos de magia contra alguém, a primeira coisa que eles fazem é mandar uma carta para a vítima dizendo: a partir de amanhã estarei fazendo magia negra contra você. Com isso, essa carta, na realidade, é o gatilho que desperta o medo na pessoa, e se a pessoa reconhece o poder de um feiticeiro, elas abrem fendas no seu campo áurico e, realmente, aquele trabalho terá alcançado seu objetivo. Mas se a pessoa souber que esse campo é vulnerável, nada vai passar. Então, veja, isso é uma coisa muito importante saber. Todos nós temos esse campo de proteção ao nosso redor. Isso vem de fábrica, vem de nascimento. Não existe uma pessoa em manifestação sem esse campo energético. Muito bem. Muitas das práticas meditativas convidam a pessoa a expandir a sua consciência. A consciência, ou podemos chamar de espírito como sinônimo de consciência, ela responde à nossa vontade. Então, se nós desejamos expandir a consciência, nós expandimos a consciência. Então, existem muitos exercícios que convidam as pessoas a expandir a consciência a ponto de se tornar tão grande quanto o planeta, tão grande quanto o sistema solar, tão grande como a galáxia, tão grande como o Sol. E isso funciona. Mas, veja o que acontece. O campo de proteção, o campo áurico, não se expande. Ele continua cumprindo a sua missão, que é proteger o corpo físico, que é o referencial onde estão conectados todos os demais corpos sutis.
Então, no momento que expandimos a nossa consciência, nós nos tornamos vulneráveis a energias negativas, a energias desarmônicas, a energias que não têm nada a ver com a nossa jornada. A mesma coisa ocorre com a projeção astral. É possível, funciona, funciona. Mas no momento que nós nos projetamos astralmente, o campo de proteção, o campo áureo, não nos acompanha e nós nos tornamos vulneráveis. Então, na caminhada interna, em vez de eu pedir a vocês que vocês expandam a consciência, eu peço o contrário, que vocês diminuam a consciência. Porque em vez de nós nos expandir para conhecer o universo exterior, nós vamos nos diminuir para investigar o universo interior, que é um espelho do universo exterior. Tudo que existe fora existe dentro. Então, é muito mais seguro diminuir a consciência em vez de expandir. E no processo de diminuir a consciência, o que segue sendo a consciência é a parte essencial de nós mesmos. Então, é como nos processos dos alquimistas. Purificar, purificar, purificar. Então, esse processo de empequenecimento é como se fosse um processo de purificação e o que resta é a própria consciência. Então, por isso que no exercício que eu propus no encontro passado, foi de, em vez de expandir a consciência, diminuir a consciência, que normalmente ela está no tamanho do nosso corpo físico. Então, em vez de projetar para fora, nós projetamos ela para dentro. Nesse processo de diminuir a consciência, eu peço a todos que, inicialmente, foquem na respiração. Porque no momento que a atenção está totalmente direcionada para a respiração, ela deixa de prestar atenção no mundo lá fora e começa a prestar atenção numa função importante do nosso corpo, que é a respiração, o exalar e o inalar. Então, esse pedido inicial, esse procedimento inicial para focar na respiração, ele tem esse objetivo de mudar o foco do mundo externo para o mundo interno. E à medida que nós vamos exercitando a respiração, e veja, eu não estou pedindo uma respiração profunda, uma respiração lenta ou rápida, eu estou pedindo que vocês simplesmente façam uma respiração normal, sem exageros, sem esforços. Uma respiração lenta, mas que não seja forçada. E nesse ritmo de respiração, nós começamos a exercitar a nossa mente para estar mais e mais e mais atenta a si mesmo, ao próprio corpo. Depois de alguns minutos exercitando a respiração, nós vamos dar um passo a mais no focar em nós mesmos, que é buscar perceber a pulsação do nosso coração. Sentindo essa pulsação, nós nos conectamos com o nosso ritmo de vida. O coração, ele pauta o ritmo da nossa existência. Então, no momento que a gente começa a prestar atenção na pulsação do coração, a gente mergulhou um pouco mais a nível de consciência nas funções do nosso corpo. Vejam, estou pedindo para vocês atenção a coisas físicas, respiração, batimento cardíaco. E no momento que a gente sente o batimento cardíaco, aí nós vamos usar a ferramenta principal da meditação, que é imaginação. Imaginação é ver com os olhos da mente. Então, o primeiro exercício imaginativo é imaginar que a nossa consciência, que o nosso espírito, consciência e espírito é a mesma coisa, que tem o tamanho do corpo físico, a cada batida do coração, ele começa a se diminuir. E ele, a cada pulsação, ele vai ficando menor, menor, menor,
menor, e à medida que a consciência se diminui, ela vai ficando mais leve. Então ela tende, ao ficar menor, a subir. À medida que ela vai ficando menor, ela vai ficando mais leve, sobe mais, e mais, e mais, até que ela fica bem pequenina, flutuando alguns centímetros acima da nossa cabeça. Isso é um trabalho onde a gente usa a ferramenta da imaginação. No momento que a gente se imagina bem pequenino, flutuando acima da cabeça, e eu peço que você se imagine o menor possível, pelo menos sentir pequeno como o tamanho de um grão de arroz, vejam que, ainda assim, a nossa consciência empequenecida está dentro do campo de proteção áurico. E é nesse momento que a gente continua utilizando o poder da imaginação, então a gente imagina que o local onde a gente está, a sala onde a gente está, se transforma, se dissolve em paredes, teto, mesmo piso, e a gente se imagina em meio à natureza. É importante se imaginar em meio à natureza, porque a gente, inconscientemente, a gente vai se reconectar, não só com a natureza lá fora, mas com a nossa própria natureza. Então, cada um vai se imaginar em meio à natureza, em um local que se sinta confortável. Tem pessoas que acham maravilhoso estar em um campo aberto, cheio de verdes, flores. Outras pessoas preferem se imaginar na beira de um lago, na beira do mar. O local não interessa, o importante é sentir-se em meio à natureza. E nesse processo imaginativo, visualizar acima de nós um céu azul completamente límpido. E no alto, independente da hora do dia que a gente faça a imaginação, a gente visualiza um sol brilhante. Mas assim, trabalhe a imaginação de vocês. Não imagine simplesmente uma bola branca, bola amarela de vocês. Imagine realmente o sol, com detalhes, assim, com a luz, com a energia, com o brilho, com o esplendor. E se imaginar, sentir na pele o calor emanado do sol. Então, sejam pródigos com a imaginação de vocês. E nessa sequência, imaginar que desde o sol se desprendem gotículas de luz. E uma dessas gotas de luz vem e envolve a nossa consciência empequenecida. De forma que agora, como consciências, estamos revestidos de luz. E então é o momento que nós começamos o processo seguinte, que é o processo de concentração. Levar a nossa consciência para o centro, descendo pelo topo da cabeça, pelo chakra coronário, e a gente vai descendo. E à medida que a gente desce, aquela luz que nos envolve se expande, iluminando o nosso universo interior. E a gente passa pelo pescoço e vai descendo até o coração, até o nosso centro cardíaco. Então vejam, estamos mergulhando dentro do corpo físico, mas conectando com o universo sutil. Então, quando a consciência desce para o coração, na realidade, a gente está descendo para o centro energético cardíaco. O coração energético, o coração sutil, o coração espiritual. E a nossa consciência vai descer até a câmara chamada ventrículo direito. Então, a consciência desce até o nosso ventrículo direito. Na parte posterior, se nós pudéssemos imaginar o coração físico, nós imaginamos estarmos descendo para o ventrículo direito na parte mais posterior.
Então, aqui eu vou mostrar para vocês o mapa do coração no seu aspecto sutil. Não o aspecto físico, mas o aspecto sutil. Lá no ventrículo direito, nós vamos visualizar... Perdão, lá no ventrículo direito, nós vamos visualizar uma câmara circular. Então, veja, isso aqui é uma planta, se é que a gente pode falar assim, em corte do nosso coração. Essa parte aqui é a frente do corpo, essa parte aqui é as costas. E nós descemos, como consciências, a uma câmara circular. Então, nós nos imaginamos descendo e chegando no centro de uma sala circular. No episódio passado, todo exercício foi descer até essa câmara circular, chamada a primeira câmara do coração. Hoje eu vou dar mais detalhes para vocês. Isso é só o início, existe todo um universo para ser desvelado, mas por hoje é importante saber isso. Descemos como consciência na primeira câmara. E depois de chegar aí, nós vamos imaginar que pelo canal que nós descemos, desde o topo da cabeça até o coração, se mantém aberto um túnel e a luz do sol continua a descer como se fosse uma cachoeira, que preenche essa câmara, transborda e ilumina todo o coração. Preenche o coração, transborda e ilumina todo o nosso corpo interior. Órgão por órgão. Tecido por tecido. Célula por célula. Molécula por molécula. Átomo por átomo. Então, todo o nosso universo interior é beneficiado com esse trabalho, porque a energia solar, que é vitalidade, além de luz, vai atingir até o nível atômico da nossa existência. Mas a nossa consciência permanece centrada nessa sala circular. Depois, hoje, nós vamos fazer, no final, um exercício onde nós vamos levar a consciência para uma segunda sala, uma segunda câmara. E, finalmente, para uma terceira câmara. Então, agora eu vou explicar para vocês mais detalhes disso. Aqui tem uma imagem em 3D desse universo que começa a ser desvelado a partir do nosso coração. Então, aqui é a primeira câmara onde a nossa consciência chega. Então, vejam, para cá é a frente. E aquela parede do fundo, que parece feita de tijolinho, é as costas do nosso corpo. E aqui é o lado direito do corpo. Então, vejam, eu inverti a posição. Nessa posição, a frente está para cima e as costas para baixo, e na seguinte, a frente do corpo está aqui para baixo e para cima está as costas. Então, primeiro nós chegamos nessa primeira câmara. Essa primeira câmara, ela representa a primeira das nossas dimensões mais sutis. E quando nós chegamos aí, nós, utilizando o poder da imaginação, a gente vai ver que para frente, o limite dessa câmara, a parede dessa câmara, ela parece meio nebulosa. Mas à medida que olhamos para trás, ela vai ficando mais concreta, parece feita de pedras ou de tijolo, uma parede concreta. Isso tudo tem um simbolismo. A frente da câmara representa o futuro, e a nossa consciência não sabe nada do futuro. Tudo que a nossa consciência sabe é do passado, por isso que a parede de trás é mais perceptível, porque é um símbolo das nossas experiências. Nós aprendemos com as experiências passadas. Nós não temos nem ideia do que vai acontecer daqui a um minuto. Vejam, todo esse
universo interior, ele está pleno de simbolismo. E veja, eu não estou dizendo que existe uma sala redonda no coração. Eu estou dizendo que nós vamos imaginar uma sala redonda representando algo. Porque vejam, no universo sutil não existe matéria, só existe energia. Então a nossa imaginação funciona como um tradutor de frequências energéticas em símbolos que fazem sentido para a nossa mente. Por isso que a gente vai imaginar uma câmara, porque é um símbolo. Uma sala circular tem um simbolismo. O formato circular representa o espiritual. E esse é o primeiro passo na jornada espiritual. Descer do centro mental, racional, para o centro cardíaco, que é o centro do nosso corpo. Então, esse movimento de descer ao centro é o primeiro passo daquilo que chamamos de meditação, que é a concentração, é estar com o centro, estar no centro. Eu não vou dar detalhes do que existe em cada uma dessas salas. Eu estou dando assim uma ideia bem básica para que vocês possam usar a imaginação, mas certamente cada um vai encontrar detalhes em cada uma dessas câmaras que são muito particulares e têm um simbolismo muito pessoal. Mas vejam bem, a linguagem do símbolo é importante. Chegando nessa primeira câmara e imaginando preencher todo o nosso corpo de luz, estamos fazendo um processo de purificação, estamos purificando o nosso corpo com luz. Depois de ter feito isso, nós vamos imaginar nos deslocar, caminhar para a nossa direita, considerando que aqui embaixo é a frente do nosso corpo, então caminhamos para a nossa direita, cruzamos um corredor, um pequeno corredor, e vamos nos imaginar chegar numa segunda câmara. Essa segunda câmara tem uma janela que pode ser quadrada, pode ser circular, entende? Cada um vai ter um detalhe particular individual, mas nessa parede de cá tem uma janela, por onde penetra uma luz azulada. E quando nos voltamos para as nossas costas, para o fundo, que é a direita dessa câmara, a gente vai descobrir que tem uma porta fechada. Também o formato da porta varia de pessoa para pessoa. Aqui eu botei uma porta bem simples, mas ela tem um detalhe que está presente na meditação de todos, que é uma porta de 2 folhas. E outro detalhe, essa porta nunca se abre. Essa porta sempre está fechada. Daqui a pouco eu explico por quê. E finalmente, então, usando mais uma vez o poder da nossa imaginação, nós vamos atravessar essa porta, sem abri-la, como se nós fôssemos tão sutis que conseguiríamos passar por essa porta, porque estamos com o nosso corpo sutil, e vamos chegar na terceira câmara, que é muito mais ampla. E essa terceira câmara é aquilo que nós chamamos o templo sagrado do coração. Esse é o lugar mais sagrado do nosso universo interior. Esse é o nosso destino inicial, hoje. Muito mais nós vamos desvelar no futuro. Mas, por enquanto, isso que eu estou compartilhando com vocês já é algo imenso. Esse tipo de conhecimento ele faz parte do culto. Por isso que dificilmente vocês encontrarão alguma coisa detalhada e escrito. Muitos poucos livros falam desse conhecimento. Muito bem. Então vamos explicar mais o porquê de cada detalhe. Veja, nós, inicialmente, a nossa consciência, ela vai chegar descendo por um túnel do topo da cabeça até aqui, a primeira câmara.
O que acontece? Agora vamos explicar o porquê, porque tudo tem um simbolismo. Quando nos empequenecemos e mergulhamos buscando o centro do nosso coração, nós entramos no corpo físico. Então veja que são os 7 planos da natureza onde nós temos 7 corpos. Então, imaginar se empequenecer e entrar dentro do corpo até o coração é mergulhar no corpo físico. A primeira câmara representa o corpo emocional. O corredor que nos leva à segunda câmara representa nós irmos até o corpo mental. Veja que na segunda câmara eu falei para vocês que tem uma luz azul penetrando pela janela. A cor azul celeste é a cor espiritual de Saturno. E Saturno é o regente do corpo mental. Então a segunda câmara representa o corpo mental. E aquela porta que nunca abre representa esse plano amarelo aqui, que é a fronteira entre as 3 dimensões efêmeras e as dimensões perenes que começam a partir do psíquico. Então, no momento que nós utilizamos a nossa mente, através da imaginação, para cruzar aquela porta que não se abre nunca, nós estamos passando do mental para o psíquico. Estamos passando do efêmero para o infinito. Então, aqui começa, na verdade, a jornada espiritual, quando nós entramos na terceira câmara. Então, a primeira câmara representa o corpo emocional, a segunda câmara representa o corpo mental e a terceira câmara, o corpo psíquico. Muito bem. Então, esse é o simbolismo dessa jornada. Esse simbolismo ele está presente em muitas tradições. Por exemplo, um templo. Quando o ser humano entra num templo, seja uma igreja ou um templo de qualquer outra religião presente, ou das religiões antigas, um templo egípcio, um templo grego, o simbolismo sempre foi o mesmo, porque as dimensões do templo copiavam as dimensões do corpo humano. Então, a entrada num templo, a entrada numa igreja, é simbolicamente a entrada da nossa consciência, o nosso espírito, no nosso corpo, no nosso coração. E se nós analisarmos a arquitetura dos templos, a gente vai encontrar muitas outras informações preciosas. Aqui eu só quero falar para vocês de um pequeno detalhe que a gente pode encontrar ainda hoje em algumas igrejas e catedrais góticas, catedrais antigas. Se vocês visitarem, por exemplo, a Catedral de Santiago de Compostela, por trás do altar principal existe uma porta de 2 folhas fechadas. E em cima está escrito em latim: aqui está a porta do céu. E essa porta da Catedral de Compostela é uma porta santa. Isso existe em outras catedrais. Não todas, mas em muitas catedrais antigas tem. E mesmo em algumas igrejas. Essa porta, ela, em Compostela, às vezes ela está cerrada por uma grade chumbada à parede, porque ela não deve ser aberta. Na realidade, essa porta em Compostela, ela só é aberta nos anos jacobeus, em homenagem a Santiago. Na data de Santiago, na semana, ela é aberta. Então, todos aqueles que participarem da missa, comungarem e saírem por aquela porta, teriam todos os seus pecados quitados, liberados. Claro que fisicamente, o que tem atrás daquela porta? A rua, a pessoa sai na rua.
nos fundos da catedral. Por isso que essa porta ela está sempre fechada, porque na realidade aquilo é um símbolo. A verdadeira porta que nunca abre está em nosso coração. E o fato de a gente atravessá-la significa a gente ser filtrado por aqui. A nossa essência ser filtrada por aquela porta, e o que chega lá é a nossa essência mais purificada. Então, todas as nossas imperfeições e impurezas ficam naquela sala anterior. E nós entramos no nosso templo sagrado do coração de uma maneira limpa e pura. O templo sagrado do coração, a terceira câmara, representa a dimensão psíquica. E a dimensão psíquica é o início da jornada espiritual. Habita a dimensão psíquica o nosso eu superior, o nosso primeiro guia, o nosso primeiro mestre. E entrando lá, é o momento de a gente se aquietar. Ali é um lugar que nós podemos fazer as nossas orações, nós podemos lançar as nossas perguntas de questões que estamos buscando respostas, ou é um lugar que a gente pode simplesmente ficar quietinho um pouquinho, respirando e desfrutando da harmonia constantemente presente nesse local. Essa atmosfera de pura harmonia, serenidade, é a presença do eu superior que nós já começamos a sentir. Então, aí começa toda, na realidade, a viagem espiritual, quando nós entramos nessa câmara. Então, essa é a explicação do simbolismo do exercício que nós vamos fazer a seguir, que foi feito de uma forma bem simplificada no episódio 8, então agora nesse episódio nós vamos mais fundo nesse trabalho. Então agora, meus amigos, se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa e buscar um lugar sossegado, na casa de vocês. Se vocês estão em um lugar mais turbulento, vocês podem deixar para praticar a continuidade no outro momento. Mas agora nós vamos exercitar o que eu expliquei nessa primeira parte do capítulo 9. Então, vamos fazer então esse exercício meditativo. Inicialmente, peço que vocês busquem um lugar tranquilo, sossegado, longe de ruídos. Desliguem o telefone, por exemplo. Se quiserem, para abafar os ruídos do mundo lá fora, vocês podem usar uma música relaxante, uma música suave. Sentem-se confortavelmente, com a coluna ereta. Vocês podem fechar os olhos ou semicerrar os olhos. E inicialmente vamos simplesmente respirar. Tendo consciência que a cada exalação nós estamos liberando o que não necessitamos mais. E em troca, quando inalamos, estamos recebendo uma energia nova e regeneradora. Vamos imaginar exalar todas as nossas preocupações. E inalar serenidade. Vamos exalar todas as nossas tristezas e apegos. E inalar mais serenidade. Vamos exalar todas as nossas frustrações e as coisas que nos causam raiva. E em troca vamos inalar paz. Exalar tudo que nos causa insegurança e medo.
E inalar confiança. E exalar todo o esforço, todo o tentar que nós costumamos vivenciar no dia a dia. Inalar uma paz e segurança profunda. Em seguida, vamos buscar sentir a pulsação do nosso coração. Vamos buscar sentir o batimento cardíaco, o ritmo da nossa vida. E acompanhando esse batimento cardíaco, vamos imaginar que a nossa consciência, que é tão grande quanto o nosso corpo físico, começa a se diminuir. A cada pulsação, a mente se diminui um pouco e vai se diminuindo, mais e mais e mais. E à medida que a nossa consciência se diminui, ela vai perdendo densidade, vai perdendo peso e começa a subir até estar flutuando acima das nossas cabeças. E continuamos a nos diminuir. Nos sentimos menor, menor, menor. Até que, como consciência, nos imaginamos pequeninos como um grão de arroz, flutuando um par de centímetros acima da cabeça. E agora, utilizando o poder da imaginação, vamos imaginar que o ambiente onde estamos, paredes, teto, pisos, começam a se dissolver e a gente se vê em meio à natureza. Estamos rodeados pela natureza. Respirando um ar puro, sentindo uma brisa suave na nossa face. E acima de nós um céu completamente limpo, de um azul profundo, onde no alto brilha o sol. Vamos sentir o brilho, o esplendor emanado por esse sol. Vamos sentir envoltos por essa luz, pelo calor que emana esse sol. E visualizar que do coração do sol se desprendem gotículas de luz. E uma dessas gotículas, viajando na velocidade da nossa imaginação, desce até onde está nossa consciência empequenecida, envolvendo-a completamente. Estamos agora como consciências revestidos de luz. E por um golpe de vontade, vamos levar a nossa consciência para dentro do nosso corpo, descendo pelo topo da nossa cabeça. E quando adentramos a nossa cabeça, imaginamos que a luz que nos reveste se expande, iluminando o interior da nossa cabeça. E vamos descendo, passando pelo pescoço, adentrando no tórax, e a luz que nos envolve continua a se expandir. E nós vamos descendo diretamente até o nosso coração. E no local do ventrículo, no coração físico, mas estamos agora na dimensão sutil, naquele mesmo local, nos imaginamos chegar em um salão circular. À nossa frente, a parede está um pouco difusa, não conseguimos ver detalhes dessa parede. Se olhamos para trás, ela está mais bem definida. O chão é um chão como se fosse um piso de pedra. E quando olhamos para o alto,
Visualizamos o túnel por onde nós descemos e por esse túnel continua a descer uma torrente de luz que emana diretamente do Sol. Essa luz inunda esse salão e transborda, indo iluminar e inundar todo o coração e transbordar novamente, de forma a iluminar os nossos pulmões, a glândula timo. Essa luz sobe e vai iluminar o pescoço, a glândula paratireoide, na cabeça, cérebro, cerebelo, bulbo, a região dos olhos, dos ouvidos, as glândulas pineal, pituitária. E a energia se expande pelo todo o sistema nervoso, pela coluna e por todo o corpo. Do peito, a energia do coração ela desce para iluminar o estômago, a vesícula, o fígado, os rins nas costas, o baço e o pâncreas. E continua expandindo para iluminar todos os nossos intestinos, delgado e grosso, bexiga, aparelho reprodutor, e depois permeia por todos os nossos músculos, todos os nossos ossos, alcançando o nível celular. Cada uma das nossas células recebe essa luz, que nos dá vitalidade, que nos dá esclarecimento, que nos convida à felicidade. E a partir de cada célula, essa luz mergulha, iluminando cada molécula e finalmente chegando no reino atômico, iluminando cada um dos octilhões de átomos que nós temos no nosso corpo. Mas a nossa consciência empequenecida está no centro da sala circular, envolta em luz, banhada por luz. Então, nós voltamos para a nossa direita e visualizamos que tem um pequeno corredor. Nos dirigimos para esse corredor, passo a passo, atravessamos e chegamos numa segunda sala, um pouquinho menor, formato quadrado ou retangular. Diante de nós, diante da chegada nessa sala em frente, visualizamos uma janela por onde permeia uma luz azulada, suave. E à nossa direita, visualizamos uma porta fechada, uma porta com duas folhas, mas fechadas. Vamos caminhando até ficarmos de frente dessa porta. Se quiser, podemos deter algum tempo observando detalhes. E em seguida, tomamos coragem e, usando o poder da nossa imaginação, nós vamos atravessar essa porta sem abri-la. E por um golpe de vontade, cruzamos e chegamos do outro lado, onde tem um salão muito grande, iluminado, com uma atmosfera de uma profunda paz e serenidade. Vamos caminhando lentamente em direção ao centro desse salão. No centro desse salão, visualizamos que desce do alto uma coluna de luz. E vamos até esse centro, nos colocamos dentro dessa coluna de luz. E sentimos que essa luz está plena de amorosidade, de serenidade, inspirando dentro de nós uma profunda paz. Vamos ficar por alguns instantes em silêncio, desfrutando
dessa paz, dessa serenidade, dessa amorosidade. E nesse local que temos a possibilidade de encontrar a segurança que muitas vezes buscamos. É aí que podemos fazer as nossas orações, lançar perguntas de questões que estamos buscando respostas. E às vezes a resposta vem imediatamente, às vezes a resposta vem ao longo do dia ou dos dias que vêm a seguir. A sensação de paz e serenidade que temos aí é a percepção, a primeira percepção que temos do nosso eu superior. É o primeiro contato que fazemos com o nosso eu superior. E à medida que continuamos fazendo esse exercício sistematicamente, vamos aprofundando mais e mais esse contato com o nosso primeiro mestre. Neste momento, simplesmente vamos agradecer ao nosso eu superior por nos acolher em seu templo. Nos despedimos e nos retiramos, voltando e passando pela mesma porta que nunca abre até a segunda câmara. Desde aí, seguimos pelo pequeno corredor até a primeira câmara, a câmara circular, e usando o poder da nossa imaginação, imaginamos que nos lançamos pelo túnel que vai do coração até o topo da cabeça. E uma vez mais nos sentimos flutuando um pouquinho acima da cabeça. Desde aí agradecemos a natureza pelo ambiente sereno que nos envolve, agradecemos ao sol por toda a sua vitalidade, toda a sua energia. E vamos visualizar aqui uma vez mais as paredes, o teto, o piso do local onde nós estamos se manifestam novamente. Sentindo a pulsação do coração, vamos imaginar que a nossa consciência começa a expandir, aumentar de tamanho, pouco a pouco, ganhar densidade, até que a nossa consciência fique exatamente do tamanho do corpo físico e a ele se conecta plenamente. E aqueles que estão de olhos fechados, nesse momento pode abrir, porque terminamos a nossa meditação. Então, meus queridos, esse é o primeiro passo simples, um passo básico, mas fundamental nessa jornada maravilhosa que se chama espiritualidade. Nos próximos capítulos vou trazer mais informação sobre esse universo real, mas sutil, que nós temos que desbravar. Não no próximo, mas haverão outros capítulos onde nós vamos fazer mais exercícios de meditação e vamos mergulhar mais profundamente.
Mas por agora, eu os aconselho, quando tiver tempo, volte esse vídeo, avance até a parte da meditação e repitam essa meditação até vocês aprenderem ela de cor e não precisar mais a escutar a minha orientação guiando-os, porque essa é realmente a grande chave da jornada espiritual. Simples, mas profunda. Muito obrigado a todos por me acompanharem até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, se de alguma forma esse vídeo ajudou vocês, não esqueçam de deixar um like. E se quiserem ser informados de futuros vídeos, vocês podem se inscrever nesse canal. O meu canal se chama Carlos Guterres, com 2 T's. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem bem.